Boa tarde, eu me chamo Danilo da Silva Pedrosa, estarei apresentando a última disciplina de Experiências Profissionais e Desafios Contemporâneos do semestre 2023.2. É o professor Emanuel Langa, o trabalho de Socialização, Experiências Profissionais e Desafios Contemporâneos. Acabei imprimindo o meu fichamento, né, para ficar melhor de eu apresentar. Essa primeira parte do fichamento é mais leitura, então não tem muita tanta explicação como contra as outras. Aqui o título do fichamento é um estudo de metodologia mista sobre software e hard skill, a perspectiva dos estudantes e de uma empresa contratadora. Os autores é Ana Reis, André Medeiros, Cícero Eduardo Walter, Luiz Costal e Manuel Auyong Oliveira. O ano de 2022, as palavras-chave tirada dentro do texto competência, desenvolvimento, hard skill, recrutamento, soft skills e recurso humano, a parte do RH. O objeto de estudo, avaliar a perspectiva dos estudantes de um profissional de recurso humano em relação às soft e hard skills. A metodologia usada a presente investigação assentou essencialmente numa abordagem de metodologia mista. Para mim, foi uma metodologia mista, qualitativa e quantitativa. Algumas das abordagens foram revisão de literatura, questionários e entrevistas. Os principais resultados que eu encontrei no texto. As soft skills e as hard skills são importantes tanto no presente como no futuro. Se por um lado é relatado que as soft skills terão um elevado impacto, por outro, sem as hard skills não se poderá dar o desenvolvimento organizacional. O artigo mostra a valorização das soft skills e a importância das hard skills. A importância do desenvolvimento contínuo das soft skills para se manter mais apto ao ambiente de constantes mudanças, a necessidade de um equilíbrio entre software e hard skill, soft skill e hard skill. Podemos relacionar três componentes fundamentais: os estudantes enquanto futuros trabalhadores, as empresas enquanto contratadoras e as instituições de ensino, né, no caso. Os dois autores que eu achei os mais citados em determinado parte do texto é o Ribeiro e o Travassos. Para mim foram os dois que eu consegui detectar que foram um dos mais citados. A referência completa tá aí, acho que não precisa apresentar as referências, é basicamente o que eu falei com algumas coisas tiradas dentro do texto. E a entrevista em si, né? A entrevista em si. Eu entrevistei um profissional da área de recursos humanos que trabalha numa construtora de supermercados. Eu também trabalho nessa parte de recursos humanos, auxiliar administrativo. Eu fui para duas opções. Ou entrevistava a chefe do escritório, que é responsável por tomar conta de algumas equipes, mas ela não lida tanto com os trabalhadores, tanto quanto quem está na obra em si, que lida com 150, 200 funcionários. Então, eu entrevistei um colega meu que lida diretamente com os funcionários, onde as soft skills serão muito mais fundamentais do que as hard skills. Quem trabalha lá no escritório, que vai lidar apenas com o burocrático, as questões, problemas em si que aparecem, eles terão que ter mais hard skill. Quem trabalhar aqui no campo tem que ter muito mais soft skill para saber lidar com, com os funcionários, né? E as perguntas, eu não mexi tanto nas perguntas porque eu achei as perguntas muito boas. Então, a primeira pergunta: o que sua instituição empregadora valoriza mais em um candidato? Que critérios são normalmente utilizados na escolha de um candidato? Qual a principal dificuldade da sua área? A resposta que ele me deu também, eu posso complementar essa resposta, que eu trabalho na mesma área dele, entre aspas. A resposta dele foi: minha empresa valoriza profissionais com disposição e disponibilidade de horários. Por ser uma área de construção, a gente busca contratar pessoas mais dispostas, entre aspas, fortes, mas sempre dando oportunidades para aqueles que querem começar, visando basicamente sua pontualidade e capacidade de executar uma tarefa a ele encaminhada. Ou seja, como a gente trabalha no âmbito da construção civil, geralmente tem bastante atestado, geralmente o pessoal
falta bastante, então a gente tem que, entre aspas, balancear para relevar um pouco. A principal dificuldade em lidar com o público, como está no texto, eu trabalho no escritório de RH, tem que lidar diretamente com os funcionários, alguns deles analfabetos, semi-analfabetos, onde requer uma atenção maior e ter mais calma, mais paciência. E também tem a questão do efetivo, como eu falei, que dificilmente estará completo no dia a dia. Quando a obra está bem encaminhada, cara, eu nunca vi 100% do efetivo, geralmente falta alguns. Pois são serviços que requerem bastante esforço físico e sempre tem suas faltas e atestados. O pessoal falta muito quando cai pagamento, fala transporte, fala refeição, caiu o adiantamento em si, o pagamento completo no final do mês, geralmente eles costumam faltar. Não são todos, é uma pequena parte. É a segunda pergunta. Acredita que as soft skills são mais importantes do que as hard skills? A resposta dele foi não. Temos que ter um misto de ambos. Uma habilidade complementa a outra. Ele colocou esse não no âmbito geral. No geral, na função dele, eu acredito que sim. Na minha função, eu acredito que sim. As soft skills é mais importante do que as hard skills, que a gente lida diretamente com o público. Mas que são muito mais importantes, não, porque a gente lida diretamente com o público, mas a gente também tem que conhecer, tem que estudar um pouco das leis, como é que eu posso dizer, que o sindicato manda para a gente analisar as questões de descontos nas leis em si. Essa parte fica geralmente no escritório, mas tanto eu como ele, a gente gosta de estudar para entender bem, para caso alguém pergunte alguma coisa, a gente saiba responder. Então, sim, minha resposta é sim, para a nossa área específica, as soft skills são muito mais importantes do que as hard skills. Basicamente, as soft skills são aquelas habilidades, skills significa habilidades, habilidades que você não aprende por meio de estudo, são habilidades que você desenvolve do modo pessoal mesmo. E as hard skills é aquilo que você pode botar no currículo, é um curso que você fez, é uma aprimoração que você fez. Basicamente são aquelas habilidades tangíveis que você pode mostrar elas. E as soft skills são aquelas habilidades mais pessoais de desenvolvimento. Para o pessoal, as soft skills são mais interessantes, mas para o mercado de trabalho hoje, as hard skills, dependendo da sua função, também são muito interessantes. Pergunta número 3. Quais são as áreas em que pode haver uma maior valorização das soft skills e quais são as áreas maior valorização de hard skills? A resposta dele, onde temos que ter mais aprimoramento de soft skills é na parte que lidamos com o público e se relacionando com o grupo de trabalho. Alguns exemplos de áreas e funções que dependem mais das soft skills do que das hard skills são os escritórios de RH, vendedor e alguns cargos de liderança. Os cargos de liderança em si, ele tem que ter bastante estudo, mas por ele ser um líder, se ele tiver em contato diretamente com seus funcionários, ele vai ter que ter bastante soft skill para saber lidar com esses relacionamentos interpessoais, não é isso? Já as hard skills são áreas, e ele até cita, caso de vendedor. Vendedor, pô, de hard skill que você vai precisar ali é saber o que tem no seu estoque, basicamente, e o resto é tudo soft skill. Tudo vai do desenrolar da conversa e do convencimento dele, né? Já as hard skills são áreas que dependem mais do seu conhecimento, cargos mais complexos que dependem mais de estudo e experiências, não indo tanto com o público. Um exemplo bom disso são os programadores, mexe com programação, os profissionais da área de construção civil. Eles têm que ter mais habilidade específica do que lidar com o público. Também temos os cargos que precisam de um misto das duas, como a advocacia, que para mim também aqui eu concordei 100%, que é preciso lidar bem com o público e ter bastante experiência e conhecimento na área. Quando ele fala programadores tem que ter muito mais hard skill do que soft skill, ele está completamente certo, porque programação é mais estudo, estudo mesmo, é mais habilidades de hard skill, e profissionais da área de construção civil, que ele mais é um mestre, um encarregado, ele vai ter que ter bastante soft skill para saber lidar com seus colaboradores, mas ao mesmo tempo ele vai ter que ter bastante hard skill, que ele vai ter que saber o que os colaboradores estão fazendo. Então, na minha concepção, um profissional da área da construção civil, ele tem que ter mais hard skill, ele tem que saber mais o que ele está fazendo do que ele ter soft skill. Ele tem que executar as tarefas dele melhor. E como ele falou aqui, os cargos como a advocacia que liga mais ou menos um misto.
das duas, né? Tanto ele vai ter que saber lidar com o público, como ele vai ter que estudar bastante, porque as leis vão mudando, então ele vai ter que se aprimorando. Então é um misto das duas. Na 4, na sua visão, quais são os 3 conhecimentos mais valorizados pela sua instituição empregadora no processo de recrutamento e por quê? Tá, as 3, a resposta. Em primeiro lugar, sem dúvida, é o trabalho em equipe, que a gente trabalha numa obra. Pois temos mais de 150 funcionários trabalhando e todos têm que trabalhar em conjunto para o trabalho fluir bem, mas cada um na sua área e função, os grupos formados em si. A segunda mais importante é a gestão do tempo, pois precisamos bastante de disponibilidade de horários. Um funcionário tem que descansar bem e se alimentar bem para estar minimamente disposto no outro dia de jornada de trabalho. Quando ele fala de disponibilidade de horário, é porque a gente requer muita hora extra, a gente exige muito de hora extra dos funcionários. Isso para eles não é ruim, porque eles ganham melhor, apesar do sindicato muitas vezes não concordar, não deixar eles fazer, eles querem fazer, mas o sindicato não permite fazer tanto. Mas geralmente a gente trabalha ali em domingo, sábado, e no final do mês é um agrado bom, 400, 600, 700, até 1.200 reais por fora do salário, então para eles é maravilhoso. A terceira, mas não menos importante, é a sua capacidade de inteligência emocional, pois o trabalho não é simples, é bastante desgastante. É um trabalho que estressa por conta de somente serviços pesados que requer bastante esforço físico. Então, o colaborador, aqui depende mais da parte soft skills, você tem que saber lidar com o funcionário. É um trabalho bastante desgastante, é pesado. Então, os serventes, entre aspas, os serventes, trabalhando no sol, carregando peso, tudo mais, é os que mais botam atestado, geralmente, que ficam mais doentes. A gente tem que ter mais calma com ele, tem que saber gerenciar o tempo dele. No dia que não dá para ele vir, a gente às vezes até libera o funcionário. Chega aqui de manhã, bate o ponto, 7 horas da manhã, quando dá de 9, Danilo, não tô aguentando, cara. Por favor, tô com dor de cabeça, me libera para ir na UPA. Eu digo, ó, cara, vai na UPA. Aí no outro dia ele chega, Danilo, não conseguiu atestado. Eu digo, não, tranquilo, assine aqui só um termo de liberação. A gente tem que ter, como é que eu posso dizer, simpatia com o próximo. Não tá bem, não conseguiu pegar atestado, não vai ter como justificar aquela falta, assina o termo de liberação, ele não perde o dia. É, a quinta e última pergunta, qual acredita ser a tendência para o futuro, software ou hard skill? Resposta um misto das duas. No meu ponto de vista, a principal habilidade que temos que ter no presente barra futuro é a capacidade de desenvolver desenvolvimento e aprendizagem. Está ligado ao lifelong learning, que é a primeira matéria que a gente estudou do semestre 2023.2, foi a primeira matéria. Da mesma forma que temos que ter uma boa interação com os grupos de trabalho e relacionamentos pessoais e interpessoais, temos também que estar preparados e aptos. Conhecimento na sua área específica já não é mais o bastante. Temos que buscar o conhecimento cada vez mais se quiser progredir na carreira, ou seja, temos que ter um misto das duas. Não adianta um funcionário que é muito gente boa ali, muita soft skill, mas não sabe executar a sua função. Para a empresa, para qualquer empresa, isso não adianta. E aquele funcionário lá que bicho, é o cara na área dele. Estudou, currículo impecável, mas não se dá bem com ninguém. Não quer progredir, não quer aprender a lidar com o público, com até os próprios colegas de trabalho, então também não é interessante. O interessante é a gente ter um misto dos dois. Não pode ser meio a meio, não. Acho que o soft skill um pouquinho mais do que hard skill para algumas funções é até melhor, né? E bora lá. Aqui, soft e hard skill na construção, no RH da construção civil. Aqui já é mais o texto em si do portfólio, né? Aqui primeiro eu vou ler, caso eu ache alguma coisa para pontuar, eu pontuo. No âmbito da construção civil, iremos explorar a importância das habilidades interpessoais, soft skill, que são as técnicas e conhecimentos interpessoais, e hard skill, no contexto que são mais habilidades interpessoais, soft skill, técnicas e conhecimentos, hard skill. No contexto dos recursos humanos, minha entrevista se concentrou na percepção obtida por meio de entrevista de um profissional que atua na área. Ignora alguns erros de português, eu não tive muito tempo para fazer. Eu perdi o semestre 23/2 por uns problemas aí pessoais. Então, o professor me deu essa segunda chance de apresentar. Então, tive 3 dias para fazer isso. Eu queria estar aqui apresentando, ter tudo na minha mente, mas infelizmente não deu para eu estudar bastante. Então, vou ter que ler. Alguns pontos
que eu pontuei. O primeiro, aqui é só a introdução, essa primeira parte. A segunda, alguns tópicos. O que são soft e hard skills no âmbito do RH? Soft skills se refere às habilidades interpessoais, como comunicação, empatia e trabalho em equipe. Hard skills se refere às técnicas específicas para funções. No caso do RH, é conhecimento em legislação trabalhista e sistemas de gestão de RH. Tópico 2, relevância para a futura profissão. Uma boa seleção é primordial para selecionar pessoas capacitadas e talentosas para manter equipes eficientes. Uma boa análise e entrevista pode ser cruciais para selecionar bons funcionários com excelentes hard skills, profissionais capacitados para executar determinadas funções. Então, numa entrevista de emprego, o que a gente busca mais ali no currículo são as hard skills, porque ele vai mostrar lá no currículo dele as hard skills. Quando a gente chama ele, apresenta o currículo dele, começa a conversar com ele, a gente vai analisar, mas não tanto as hard skills que estão no currículo dele, mas sim a capacidade dele responder algumas perguntas que a gente faz. Mas as soft skills, a gente vai tentar captar alguma informação dali para ver se a gente contrata ou não, porque não adianta a gente ter 10 currículos na mesa, contratar os 10. No caso aqui da construção, tem 200, 300 currículos. A gente tem que selecionar o que a gente acha melhor. Às vezes, muitas vezes acerta, às vezes não acerta. Infelizmente é assim. Então, uma boa entrevista, uma boa seleção, se a gente tiver bastante opções, é muito boa para selecionar cada vez melhores funcionários. Não precisa ser forte, não precisa ser alto. O cara que trabalhadorzinho ali na média já está valendo. Tópico 3, os desafios da construção civil. Um dos principais desafios do profissional de RH no ambiente de construção civil é encontrar profissionais capacitados para exercer determinada função e também tem suas demandas fiscais. Profissionais capacitados é que às vezes o camarada bota no currículo que faz uma determinada função, a gente contrata ele para aquela determinada função e quando ele vai no campo ele não consegue desenvolver aquela função. Não é do jeito que o nosso mestre queria, nosso encarregado queria, ele, às vezes mente no currículo, a gente pega a carteira, está lá assinado, mas ele não trabalhar na função. Infelizmente acontece. Tópico 4, impacto da cultura organizacional. Discussão sobre como a cultura organizacional da empresa na construção civil pode influenciar a necessidade de certas habilidades específicas e como os profissionais de RH podem contribuir para a construção e manutenção de uma cultura positiva. É aquele negócio, como eu já li antes, a gente lida com analfabeto e até semi-analfabeto, ou seja, cara, tem gente que não entende nada, tem aqueles caras que querem entender de tudo, você explica, você fala tudo e ele mesmo assim continua alterado, discutindo, então a gente tem que relevar bastante coisa. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho cansativo em si, corporalmente, fisicamente, é um trabalho mais desgastado mentalmente. Você vai ter que ter um mental melhor. E a conclusão, novamente vou ler, a gestão de recursos humanos na construção civil desempenha um papel fundamental na integração, desenvolvimento e manutenção de equipes eficazes. A interseção entre habilidades interpessoais, soft skill, e técnicas hard skill torna-se particularmente crucial nesse cenário dinâmico. Entrevistas com profissionais do setor ressalta a valorização de disposição física, pontualidade e habilidades específicas no recrutamento. Então, as soft skills são essenciais para lidar com desafios interpessoais como diversidade educacional dos trabalhadores. As hard skills são fundamentais para as demandas técnicas da construção civil. A necessidade de equilíbrio entre ambas, aliada à adaptação contínua e o aprendizado ao longo da vida, surge como uma tendência para o futuro, preparando os profissionais de RH para enfrentar os desafios e oportunidades da indústria da construção. Então, pessoal, basicamente é isso. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês dar uma lida. Quem quiser dar uma lida aí, fica melhor. Não tem um anexo, mas quiser dar uma lida. Então, basicamente é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu quero pontuar alguma coisa. Pontualidades específicas no recrutamento. Assim. Basicamente é isso. A principal questão dessa área que eu quis abordar, que é o RH na construção civil, que eu entrevistei um profissional do RH que trabalha diretamente com o público, é, por incrível que pareça, tem profissionais do RH que não trabalha diretamente com o público, como é o caso do meu escritório.
ficam lá em outra cidade, bonitinho, ele trabalha diretamente com a gente. E a gente tem que lidar com o público. Então, bastante dificuldades. Não é um trabalho fácil, não são pessoas estudadas que a gente lida. Então, tem mais capacidade ainda. Se for uma coisa que requer estudo, a gente só contrata gente que tem estudo. Esse tipo de coisa a gente também não consegue gerir a obra, porque o pessoal que tem estudo não vai querer muito trabalhar nessa função de construção civil. Apesar de eu achar mais vantajoso do que trabalhar numa loja de vendedor e ganhar um salário mínimo, mas vim trabalhar na construção civil que você tira um pouco mais. Então, essa foi a apresentação do meu trabalho, pessoal, do professor Emanuel Langa. Infelizmente, eu tive que fazer só, não pude fazer um grupo, senão eu trazia algo muito mais aprofundado e não precisaria ler minha parte. Como eu falei, só tive 3 dias para fazer isso. Espero ter ido bem. Eu acho que eu fui minimamente bem. E até mais. Até o próximo semestre.